Aleluia, glória a Deus. Olha, irmãos, dando continuidade aqui, é impossível, irmãos, falar da palavra de Deus sem primeiro orar e algo fluir. É impossível, irmãos, nós não fazer a nossa parte e Deus não fazer a dele, não combina. Deus, ele age sim. E olha que coisa gloriosa, irmãos, tremenda, que serve de lição para todos nós. Paulo não está dizendo aqui, olha, fala mal desses reis. Fala, mas na época era reis, hoje é presidente. Nós não podemos de forma nenhuma, irmãos, por mais que não venhamos concordar com certas atitudes, mas nossa missão aqui é orar. Senhor, tenha misericórdia deste presidente. Senhor, usa ele nesta terra, Pai, para mudar o quadro. Não falarmos mal, irmãos, amaldiçoando, que vai ser pior que agora agora por diante, o pior vai acontecer, amaldiçoando, usando palavras, irmãos, que Deus não nos chamou para fazer isso, mas chamou para que nós venhamos abençoar, irmãos, seja quem for que esteja no poder. Essa é a missão do cristão. Infelizmente, a igreja do Senhor não tem compreendido isso. Eu falo para mim, falo para você, nós precisamos mudar, irmãos. Nós precisamos mudar. Então é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que devemos orar por todos que estão com eminência. A liderança tal, não gosto. Ora por ele. Precisamos orar por nosso líder, irmãos, nosso pastor, toda a liderança, dos ministérios, independentemente de quem ele seja. Foi Deus que constituiu como líder. E o que nos resta é orar, pedir que Deus cubra de graça, que Deus derrame poder, que Deus use grandemente nessa terra. Usar, irmãos, palavra de bênção na vida deles, de todos eles, que tem um cargo de eminência, que tem um cargo mais elevado. Foi Deus que colocou lá. Então, quando a igreja do Senhor compreender isso, a nossa vida passa a mudar, irmãos. A nossa vida passa a mudar. Orar por todos, irmãos, sem exceção, independentemente que tenha um cargo mais elevado ou não, mas a nossa missão é orar sim por eles, mas por todo, enfim, por todos. Nós precisamos interceder com ações de graça, pedindo ao Senhor que cubra, que guarda, que livre, que protege. Se isso acontecer, irmãos, olha que promessa gloriosa que Jesus nos dá, que o nosso Deus nos dá, irmãos, quando nós fazemos isso. Ao invés de criticar, ao invés de murmurar, ao invés de falar mal, ao invés de falar, seja lá o que for, olha que coisa tremenda aqui, irmãos, para o nosso aprendizado, para que a nossa vida, irmãos, seja quieta e sossegada. É necessário orar, é necessário abençoar essas pessoas, pedir a graça de Deus sobre elas. Veja, irmãos, ainda 1 Timóteo capítulo 2, no 2, orar pelos reis, né? Está escrito assim, né? Que pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Aí no 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, irmãos, quando é que as nossas vidas ficam quietas, ficam sossegadas em toda a maneira, irmãos, na honestidade, na sinceridade, na piedade, quando somos piedosos, irmãos, honestos perante a Deus. Deus, irmãos, não se preocupe não, que Ele tem contemplado a minha oração e a sua também, e Ele vai trazer o sossego, e Ele vai trazer uma paz sobre o seu coração, para que você venha se aquietar, para que eu também venha me aquietar. Mas para isso é necessariamente orar, irmãos, colocando tudo perante a Deus, tudo. E não ficarmos, irmãos, querendo resolver do nosso jeito, porque não vai dar certo. Mas simplesmente, irmãos, resolvemos todas as guerras, todas as batalhas em oração. Amém? Sem oração, irmão, nós estamos perdidos. Sem oração, irmão, infelizmente não vemos nada diferente acontecer. Mas quando nos levantamos para orar, Deus, Ele vai fazer com certeza o milagre acontecer. Deus, Ele não quer ver ninguém perdido, irmãos. Aqueles que vão se perder é porque rejeitaram mesmo. Não quiseram dar ouvido de forma nenhuma.
Não quiseram de forma nenhuma conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Porque todos aqueles que deram ouvido, esses serão salvos, porque eles vão obedecer a palavra de Deus, eles vão ter temor da palavra de Deus, eles vão ter reverência, e Deus ele vai derramar graça. Quando? Quando começarmos a mudar nossas orações, irmãos. Precisamos orar pelo nosso país, precisamos orar pelas nossas lideranças, pedir a Deus, Pai, já vamos entrar nesse intuito neste ano que se aproxima, irmãos, dessa forma. Pai, eu abençoo o presidente. Pai, derrama do teu poder sobre ele. Deus muda o coração daquele homem. Deus transforma a vida. Imagina quantos cristãos orando, irmãos, pelo presidente. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Enquanto nós não vivemos a palavra, nós vamos ter essa vida quieta e sossegada. Orar por todos, irmãos, sem exceção. Não ter ódio, não ter mágoa, não ter ira, não ter contenda entre nós, irmãos. Levantando as mãos santas e sem ira e sem contenda. Então, irmãos, é dessa forma que Deus vai nos ouvir. É dessa forma que Deus vai nos responder. E é dessa forma que a nossa vida passa a mudar. Quando assim fazemos, irmãos, conforme está escrito na palavra de Deus. Através de Cristo Jesus, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quando nós fizermos, irmãos, a nossa parte, não se preocupe não, que Deus ele fará a parte dele. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo, igreja do Senhor. Eu falo para todos, principalmente para mim, porque primeiro, irmãos, a palavra corta em mim, ela é uma espada afiada, e primeiro Deus fala conosco, para poder então falar com a sua igreja, que Deus nos desperte, irmãos, para mudar a nossa oração, que nós sejamos, irmãos, pessoas comprometidas com o evangelho de verdade, nós não viemos guardar ira em momento algum, porque de que forma Deus vai se manifestar a nós, que nós não viemos contender, irmãos, com ninguém, mas a nossa parte é sempre estar orando. Antes de quê, irmãos? Antes de tudo, vai realizar algo. Primeiro, antes do que você vai fazer, ore. Vai realizar um projeto, antes, ore. Pergunte, Deus, é do teu querer. Vai falar algo, pergunte, Deus, posso falar, é do teu querer. Antes de quê, irmãos? De tudo. De qualquer coisa, admoeste-te, pois que antes de tudo, logo no início, irmãos, do capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2 do 1. Admoeste-te, pois, que antes de tudo, que se façam deprecações, ou seja, intercessões, peçam, clamem, supliquem, orem, intercedam com ações de graça, não com murmuração, irmãos, não com contenda, não com coração cheio de ódio, não com coração cheio de ira, não com as mãos, irmãos, impuras, mas que sejamos, irmãos, puros diante de Deus, pedindo primeiramente por nós, para poder então pedir por alguém. Senhor, me purifica, me lava. Eu não estou da forma que o Senhor quer que eu esteja, mas eu quero mudar, Senhor. Que este ano que se aproxima, meu Deus, não deixa eu continuar, permanecer da mesma forma. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, me ajuda a compreender e a viver na prática a tua palavra. Que Deus abençoe a todos.